Bem-vindo ao nosso canal YouTube e eu falando nisso de hoje com a pergunta de Juliana Morgado. Professor, como funciona a psicanálise fora da clínica? Como realizar trabalhos em instituições ou com diversas pessoas ao mesmo tempo? Muito boa pergunta, muito frequente a gente encontrar essa dificuldade, né, de que um psicanalista trabalha numa instituição, numa escola, num hospital geral, num hospital psiquiátrico, numa empresa, e ele imagina que ele teria que fazer alguma outra coisa, né, para usar o seu desejo e a sua formação então, campo mais genérico, nas instituições. Por exemplo, na instituição judiciária, né, a gente tem encontrado uma ascensão da presença de psicanalistas. Então aí a gente teria que considerar duas coisas. Primeiro, que esse é um trabalho que acontece com pessoas em relação, né? Muitas vezes nesses lugares a gente tem um ambulatório, a gente tem um lugar onde vai, por exemplo, escutar grupos, vai escutar pessoas em situação privilegiada, sei lá, uma entrevista, ou um acompanhamento, ou num RH, ou numa escola, né, uma coordenadora pedagógica, e que então tudo isso tem que ver o quê? Tem que ver com relações humanas, mediadas pela linguagem, pelo desejo, né? Então a gente pode dizer, mas o psicanalista então não pode interpretar uma pessoa que está num contexto assim de uma empresa, né, ou num hospital que passou por uma operação, ele não pode fazer aquilo que ele faz no consultório. Ele não pode fazer, mas ele tem que lidar com algumas coisas que ele enfrenta no consultório, né? Então a gente poderia dizer assim, ele ajuda um pediatra a exercer melhor a sua pediatria, ele ajuda um professor a exercer melhor a sua docência, ele ajuda um juiz a exercer melhor a sua magistratura, ele ajuda a o quê? Que as relações possam ser pensadas com menos, por exemplo, identificações. Que as relações possam ser pensadas no quadro de coisas como a transferência. Porque veja que nas instituições, isso tudo que a gente aprende, que a gente sabe sobre os desejos humanos, eles estão agindo, né? O Freud dizia, a transferência não é um fenômeno exclusivo do tratamento. O que o tratamento faz é usá-la para produzir certos efeitos. Portanto, elas estão presentes, a transferência está presente nas instituições. E o Freud tem um reparo muito interessante, ele diz assim, em geral, nas suas formas mais baixas e degradadas. Né? Por quê? Porque a transferência tem que ver com esse recuo em relação ao exercício do poder, né, que transforma isso em autoridade, em suposição de saber. O psicanalista lida com transferências, ele lida com as transferências e, curiosamente, ele muitas vezes é instado a se comportar de uma maneira meio dissociada, assim, né? Então eu vou lá para o hospital e quando eu encontro os pacientes, aí eu escuto os meus pacientes. Mas quando eu estou na reunião do departamento, eu me comporto como um bárbaro, eu me comporto como um ostrogodo, eu entro nas lutas de poder e nas rivalidades narcísicas e nos falicismos mais simples e mais idiotas. Então é como se assim a gente estivesse se expondo a um desligamento da escuta, né? Quer dizer, um desligamento do seu desejo. Então você é analista ali naquela condição, naquela situação que é o consultório. Bom, estou dizendo que como é que esse trabalho acontece? Esse trabalho acontece com a presença da escuta, com o manejo de transferências, com a possibilidade de facultar que alguns se encontrem o seu lugar de fala, né? Facultar que alguns consigam reduzir os efeitos deletérios de certas identificações, fazendo, né, a mediação, por exemplo, da escuta de uma família com o seu filho, de uma família com o juiz, de uma família com o paciente, do paciente com a equipe médica, para dar exemplos de como se dá o trabalho efetivo, né, de um psicanalista em instituições, né, em coletivos. Para isso eu sugeriria um trabalho pouco lido, mas fantástico, de um colaborador direto do Lacan, Jean Horry, chamado O Coletivo, onde ele pensa, né, a função do psicanalista em coletivos. Em grupos, em instituições, em movimentos sociais, em processos onde o que a gente não tem é aquele setting protegido, singular, abrigado, né, secreto, sigiloso, mas a gente tem situações enunciativas que merecem ser escutadas, que merecem ser manejadas, para que outros profissionais então façam melhor a sua função. Por quê? Porque se atrapalham com a presença do inconsciente, com a presença de sintomas, com a presença de deformações de compromisso.
né? Agora, a versão caricata da coisa é imaginar, então, que o psicanalista vai começar a operar obscenamente descrevendo esses processos, né? Bom, não é isso que ele faz na clínica, não é isso que ele faz nas instituições, né? Ele maneja as relações, ele maneja os discursos, né? Ele faz os discursos se transformarem, ele clinica sobre as angústias, ele clinica ou ele escuta, né, as relações funcionais ou disfuncionais, há toda uma grupo análise, há toda uma tradição de trabalho com grupos que emerge a partir da psicanálise. Então o trabalho com instituições tem se mostrado assim muito pertinente, muito produtivo em todos esses casos que eu mencionei, justamente quando a gente se atém, né, e lida com as transferências que estão ali em jogo, facultando que demandas encontrem seus destinos e que o sofrimento, né, o sofrimento psíquico possa ser assim tratado nos contextos de relações humanas, que é o que a gente faz. Para receber mais notícias do nosso canal, basta clicar aqui embaixo no Aqueronta Movebo.